dia, que maravilha estar aqui com vocês. Bom dia, sexto ano, eu sou a professora Dini, professora de arte de vocês. E hoje, juntamente com a Elaine, que está traduzindo o idioma de Libras para a gente, né? Para todo mundo ter o direito de ver essa aula deliciosa que eu preparei com todo carinho para vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre arte indígena, de uma maneira ampla, não é? De uma maneira assim mais, como é que eu posso dizer, aberta, né? Falando de maneira mais, bastante ampla mesmo, né? Sobre todos os aspectos, assim, de maneira bem en passant, né? Passando sobre todos os aspectos. E esse primeiro momento a gente vai fazer uma leitura de imagem, como a gente sempre faz, né? E aí, gente, vocês vão entrar no chat. E a gente vai fazer aquela interação. Mas primeiro, acorda, pega o caderno, chega junto e vem interagir aqui com a gente. Vamos começar? Arte indígena para vocês. Penas de aves, conhecida como arte plumária. A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil. Cada uma delas é detentora de comportamentos diferentes por conta do desenvolvimento de costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, a arte indígena. Mestre Cardoso. Mestre Cardoso foi um ceramista brasileiro que viveu no Pará, onde estudou e trabalhou a cerâmica por muitos anos. Dedicou-se especialmente à pesquisa da cerâmica amazônica pré-colombiana brasileira e foi o responsável pela recuperação dos seus processos de criação. Mestre Cardoso faleceu em 2006 com 76 anos. As peças criadas por Mestre Cardoso são inicialmente modeladas em argila e depois queimadas no forno para tornarem-se cerâmicas. Bom, a gente teve aí, né, a professora Maiara, que fez essa pesquisa gostosa e com essa coletânea de imagens que eu escolhi para vocês, não é? Imagens abertas, tá? Com licença Commons, para que a gente pudesse fazer esse primeiro resumo para vocês. A arte indígena, a gente coloca como arte, tá? Mas para os povos originários, como hoje a gente coloca, hoje a gente chama realmente os povos indígenas, né? Povos originários, esse tipo de expressão, ela era uma expressão utilitária. Cada peça dessa é para ser utilizada. Claro que eles sempre tiveram a noção do belo, né? A noção da estética do belo. Mas isso não era o essencial. Se eu faço um prato, uma cesta, ela tem uma função. Se eu faço um adorno, ele tem uma função, não é? Não é um quadro que tem a função de ornar, não é? Ou de informar, um mural de informar algo. É algo que vai ser utilizado como um ritual, para um ritual. É algo que vai ser utilizado dentro de uma casa. Então, assim, existe um diferencial
naquilo que é feito, que construído, que é feito mesmo de maneira estética pelos povos originários, tá? Bom, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, né? A arte indígena. O conceito que a gente tem de arte, ele é totalmente estranho aos povos originários, porque eles não têm uma palavra que simbolize a arte. Ainda assim, os objetos feitos por eles, como as máscaras, por exemplo, exercem um fascínio sobre as pessoas por serem originais, exóticas e misteriosas. Bom, pessoal, e aí, até agora, como é que vocês estão entendendo a arte dos nossos povos originários? E aí, Vilma, bom dia, professora Vilma, minha companheira, seja bem-vinda. Bom dia, Gine, bom dia aí todo mundo em casa. Vamos entrar aqui no chat, participar, né? Isso é muito importante para que a aula fique mais dinâmica, né? Sim, sexto ano. Estamos esperando vocês. Vamos embora aqui ver se vocês já estão entendendo essa questão da arte indígena, ela ter a sua questão estética, mas ao mesmo tempo os povos originários não entenderem isso como a palavra arte. Sabino já deu um bom dia aqui, mas não Sabino, respondeu nada ainda. Que coisa boa! E aí, Sabino, como é que você vê isso, né? Por quê? Porque tanto os grafismos, a plumagem, as máscaras, a cerâmica, ela tem uma função para eles, apesar de serem do belo, eles terem a noção de que precisa ser belo, de que tem uma, né, mas tem uma função, mas ela não é arte para eles, mas para a gente é, e aí, né? Vamos continuando. Bom, é preocupante também a gente constatar que as expressões artísticas dos povos originários vêm sendo destruídas rapidamente, assim como a própria população, gente. Isso aí a gente precisa pensar muito sobre isso. Até nós mesmos, os miscigenados, né? Eu costumo dizer que são os povos originários e nós somos os miscigenados, né? Eles são nossos ancestrais e nós não estamos sabendo, nós não estamos nos interessando em guardar, em preservar e dar valor, não é, a todo esse acervo que é essa arte, que esses utilitários desse povo que são nossos antepassados, né? Que é a nossa história ancestral. Ao mesmo tempo que são nossos contemporâneos, né? E que também. são, isso eu vou chegar mais adiante, são nossos contemporâneos. Estão na faculdade conosco, fazem arte, fazem engenharia, estão na tecnologia conosco, vieram aprender tecnologia, levaram tecnologia para a sua comunidade, que não chama aldeia mais, é a comunidade, né? Então, assim, hoje, mas professora e índio, povo originário, né? Ele ele tá com celular? Sim, claro. Isso não os torna menos, né? Menos indígenas do que não, ele continua. Usarem. Ele continua sendo o povo por exemplo, o Marajoara. Se ele tem celular ou não, ele é ligado à tecnologia ou não, ele foi aprender. Ele saiu da sua comunidade, foi à universidade, aprendeu, voltou e levou para a sua comunidade. Não interessa, ele é indígena. E aí, não é? Bom, as produções
indígenas são quase invariavelmente destinadas a algum uso, como eu falei no início. Confundem-se para eles arte e artefato, não existindo a ideia de arte por si mesma, né? Aquela entendida primariamente para o puro desfrute estético, como a gente entende, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cerâmica? Bom, os indígenas não utilizam a roda do oleiro, aquela roda, né, que vai. A roda do oleiro, ela chegou depois, tá? A roda do oleiro, ela já foi um mecanismo para facilitar, tá? Ela já veio como uma tecnologia, como algo a mais. Mas a roda do oleiro, ela não existia antes e os povos que são mais tradicionais, né, não usam. Então, a cerâmica ela é produzida principalmente pelas mulheres que criam recipientes, bem como esculturas também. A cerâmica do povo Marajoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem, a ilha de Marajó, ela é conhecida no exterior e foi a primeira arte de cerâmica brasileira. Os marajoaras produziram cestaria, madeira e cerâmica, ok? Bom, ainda sobre a cerâmica, tá? Para torná-las mais bonitas, eles costumam usar a pintura com grafismos próprios. A cerâmica marajoara ela foi descoberta em 1871, quando 2 pesquisadores visitaram a ilha de Marajó. E eles ficaram impressionados com o que viram. Então, eles publicaram um artigo em uma revista científica, revelando ao mundo a então desconhecida cultura marajoara. E isso se espalhou e as pessoas começaram a visitar essa cultura. E o povo marajoara, claro, ficou super feliz e montaram lojas de artesanato e começaram a comercializar e a coisa ficou bem grandiosa mesmo, né? Os produtos são muito bem valorizados lá fora, né? Bom, vamos para os grafismos. Professora, o que são grafismos? Vamos dar uma olhada no que é grafismo. Quem sabe melhor do que eu ainda, ó, professora Vilma, viu? Vamos lá. Posso beber da sua fonte hoje? Vamos ver. Vamos ver. Bom, o grafismo, pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e nos seus utensílios, ele marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho na pintura corporal, por exemplo, ele pode indicar a quantidade de filhos, a ocupação do indígena dentro da tribo ou da comunidade, vamos usar melhor, né? Ou o cumprimento dos ritos de passagem, né? De menina para mulher, de menininho para homem já dentro da tribo ou da comunidade, né? Os desenhos registram fatos e compartilham com a tribo ou com a comunidade seus significados. Olha aqui, vocês podem estar olhando aqui, eu coloquei alguns, tá? E cada um desses desenhos aqui, desses grafismos, não são desenhos, a gente chama grafismos, tem um significado. Essa aqui uma pintura, esta foi para um Quarupi, tá? Para uma celebração de Quarupi. São braços, Gine? É um braço? Aqui são braços.
Interessante, fortes, né? Lembra muito, aí a gente vê a tatuagem que a gente utiliza, Sim. não é uma coisa tão moderna, né? Digamos assim. Não é, né? É já uma herança, né? De certa forma. É uma herança. Esse gosto por pintar o corpo, né? É uma coisa ancestral. Muito, muito, meu Deus, desde vem da pré-história isso, né? A pré-história tinha a questão da camuflagem, né? Depois veio a questão, né, nos egípcios, também o contar história através do corpo, o enfeitar-se, o registro também, o grafismo também nos egípcios, ou seja, minha gente, isso é ancestral demais, né? E eu queria até saber como foi que começou essa questão do preconceito, porque é tão Não é? belo, é tão ancestral isso, não tinha que ter, não tinha. Vamos lá. Olha só que grafismo belíssimo. E esse mesmo grafismo que está aqui, não é? Ele foi feito o desenho e depois pintado, né? Vazado. Vê que coisa linda. E você vê como é sofisticado, né? Esse trabalho é muito sofisticado. Demais, minha gente. E também esse mesmo grafismo eles fazem aqui a gente chama de biju, mas não é bijuteria que a gente chama, que eles chamam, adornos, né? Adornos, adereços, né? Aqui no rosto também. Aqui são pinturas. Estranha aquilo que é muito diferente, né, da gente. É verdade. Porque essa coisa que ele está usando, não sei o nome disso, da orelha. Sim. Que depois, hoje em dia, se usa muito os alargadores. Alargadores, né? A gente chama de alargador, né? Mas vê como é grande. Isso aí, a pele está esticada, né? É a pele dele, da orelha dele que se esticou. E isso aí tem um significado, Sim. Uma graduação. Tem os botocudos também, né, que colocam aqui no lábio, né? Eles colocam um disco, deve ser de cabaça, né, aquilo. Aquilo parece uma cabaça mesmo. Eles colocam no lábio, tem outros que colocam aqui, como se fosse uma barba, né? Um bastão aqui. Um bastão e corta. Lembra também. um pouco o Egito, algumas, né? No Egito também se usava. O Egito também usava. É interessante essa coisa, né? Esses adornos, esses enfeites que têm um significado, é uma graduação, como se fosse algo espiritual, né? Como se essas pessoas significassem, né? Algo espiritual mesmo. Isso. E a gente vê os indígenas, os povos ancestrais, eles têm essa forma de agir que se confunde com outros povos que aparentemente eles não tiveram contato. Não é interessante isso? Aparentemente, porque a gente não sabe. Aparentemente, a gente nunca sabe, né? Gente, agora vamos colocar as mãos na massa. Eu tive uma ideia. Vamos aprender uma coisa? Bora. Eu tive... Vê como eu tô danada, assim. Eu tô, criativa. Vamos fazer um grafismo indígena? Olha só. Tarefa, hein? Primeiro, eu dividi a folha em 8 espaços, com 15 centímetros de altura e 10 centímetros e meio na horizontal. Depois eu comecei a usar os grafismos misturado com os que já existem e da minha imaginação. Nesse primeiro, eu me inspirei no vértebra de cobra. Os padrões de grafismo inspirados nesse vídeo são usados por indígenas de várias etnias das Américas. Não é necessário o uso de régua na execução dos grafismos. Os grafismos são simbólicos e carregam significados dentro de cada cultura. Outro aspecto interessante é o uso de suas cores, onde cada cor representada dentro do grafismo representa alguma coisa.
aí, vocês gostaram? Cada um de vocês pode fazer o de vocês, tirar foto e mandar pra gente, viu? Tô esperando. Olha só. Bom, vamos para as máscaras? Diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios no passado. Então, deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas entidades. Olha que legal, gente. Bom, elas costumam ser pintadas de preto, vermelho e amarelo. As tintas são feitas da fuligem do fundo das panelas, extrato de urucum, frutas do mato e argila. Há máscaras grandes, feitas com palhas compridas, que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerâmica ela é exclusiva dos índios da etnia Mati. Olha aqui. Gostaram dessa que eu coloquei? Achei linda ela. Bom, pintura corporal. A pintura corporal ela é usada em certos rituais e de acordo com o gênero, né? Se é menino, se é menina e tal, e a idade. Indicam os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na comunidade. Muitas vezes estão associadas a rituais onde ocorrem danças, né? As danças desses rituais, as danças indígenas. Como aqui, como eu falei para vocês, é no Quarupi, tá? Pintura corporal ainda. Os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural do seu povo. As pinturas são as marcas de muitas etnias e são diferentes para cada ocasião. As tintas são feitas de elementos naturais como urucum, genipapo e podem manter-se na pele por um período de 15 a 20 dias. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos para a cestaria. Estavam gostando, né? Por que é que vocês não experimentam, gente? A gente tira um dia, assim, na sala de aula,
fala um pouco sobre pintura corporal, né? Vamos fazer esse acordo aí com o seu professor ou professora em sala de aula? É um exercício legal, sabia? Vamos lá, cestaria. Os cestos são utilizados para uso doméstico, tá? Na manutenção, transporte de alimentos. É produzido normalmente pelas mulheres com variadas formas de trançados, com diferentes formatos, né? Por exemplo, os tipos são cestos coadores para coar líquidos, cestos tamizes para peneirar farinha, cesto recipiente para guardar diferentes materiais, cesto cargueiro para transportar carga. Vamos falar um pouquinho sobre a arte plumária, né? As plumas, elas são usadas em rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras, cocares, que são feitos de penas e de caudas de aves. A arte plumária serve também para indicar os grupos sociais. Olha só, tem uma coisa muito séria nisso. Essas plumas, tá? Essas penas de aves, elas apenas os grupos indígenas, apenas as comunidades são autorizadas a usar. Eles sabem como usar, eles sabem os pássaros que podem usar. Geralmente são pássaros que estão trocando as penas e as penas caem, eles vão guardando. Eles têm a maneira de usar de forma que preserve a natureza. São os homens que desenvolvem essa arte plumária, tá? Eles passam por um ritual, primeiro a caça, passando pelo tingimento, a chamada tapiragem, pelo corte nas formas desejadas e, por fim, a amarração. Arte indígena contemporânea? Sim! Olha aí, chegamos no contemporâneo. Tradição e ancestralidade, elas são firmes na produção indígena contemporânea. São expressões artísticas e culturais usadas como arma de resistência. Assim, a arte indígena também se entrelaça às pautas políticas contra as tentativas de apagamento histórico, né, e de direitos. Então, esse desenho chama-se Nada Vai Nos Parar. É uma obra de Yakunanto Chá, em exposição na Mostra Vexuá. Nós sabemos, nada vai nos parar. Essa é uma instalação chamada Entidades, de Jair Deresbel, exposta no Parque da Redenção, em Porto Alegre, tá? Essa outra obra aqui é do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aqui a gente vai falar da luta, resistência, diversidade, riqueza cultural e, infelizmente, falar dos vários equívocos que se difundiram na sociedade e que até mesmo são tratados como absoluta verdade. Diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem ter chegado às Índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena, e que é um perfeito exemplo, pois, como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta, ou de fora da Terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da Terra ou originário da Terra, mas que é algo corriqueiro até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas denominarem índio, pois, como eu já disse, é algo que vem de muito tempo. Outro equívoco que até mesmo eu errava era da maneira correta que deveria ser nomeados os grupos indígenas. Tribo, por exemplo, é incorreto. É ultrapassado e é uma denominação europeia criada para hierarquizar os diferentes povos, do selvagem ao bárbaro e, por fim, o civilizado.
o que é um erro, pois povos, diferentemente disso, não são superiores ou inferiores, apenas têm costumes, tradições e organizações sociais e políticas distintas. Outros termos que são melhores para se referir a nós, no lugar de tribo, é povos, nações. E se fosse referir ao território que a gente mora, comunidade, aldeia, ou mesmo perguntar a denominação na língua originária do povo que você está mencionando. Gente, nosso tempo acabou. Esse vídeo final eu queria que realmente vocês tivessem visto todo, mas assim, vão lá no repositório, vão lá no YouTube, deem uma olhada, é muito importante que vocês vejam esse final, né? E eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Essa aula foi feita com muito carinho, muito amor. E com muito amor pelos meus ancestrais indígenas, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Vilma, por estar aqui. Obrigada, meninas, por fazer essa tradução maravilhosa. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula, hein, gente? E até quinta. Tchau, tchau.